Este vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br. Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 6 de outubro, é aniversário da cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo, Ipaporanga, no Ceará, Cáceres, em Mato Grosso e Quilombo, em Santa Catarina. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia do prefeito. E dia da fundação do Instagram. Se quiserem me seguir no Instagram, luiz.lacombe. Bom dia, Amanda Klein, Silvio Navarro. Vocês têm Instagram também. Bom dia. Sim, bom dia a todos. Amanda Klein Oficial, por favor, nos sigam lá. E dia do prefeito, às vésperas das eleições municipais, temos decisões importantes a tomar como eleitores. Silvio. Sem dúvida, tem o Silvio Navarro, jornalista também no Instagram e o @Silvio Navarro no Twitter. Eleição vem aí, hein, pessoal? Hora já de começar a pensar bem quem vai votar, porque depois o arrependimento bate. Silvio é mais forte no Twitter do que no Instagram. Comigo é o contrário. É isso aí. E Amanda? Também, mais no Instagram do que no Twitter, mas não como vocês. Vocês são melhores jogadores do que eu, meus meninos. Eu tenho uma equipe que ajuda. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. E temos um Twitter oficial, @OpiniãoRedeTV. A gente espera então a sua participação, usando sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos às pautas de hoje. Pauta número 1, a saúde de Donald Trump. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e teve alta ontem, né? O presidente dos Estados Unidos deixou o hospital, mas é dúvida, né, se ele vai participar do segundo debate presidencial contra Joe Biden. Pauta número 2, o jantar da reconciliação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente torce, né, para que seja uma reconciliação duradoura e que agora, né, as coisas andem, porque é pelo bem do Brasil. Pauta número 3, a regulamentação do home office. Com a pandemia, muitas empresas adotaram esse modelo de trabalho. Então, quais são os pontos positivos e os pontos negativos do trabalho em casa? E vamos discutir também leis trabalhistas, né? Regulamentação do home office. Tem muito assunto hoje para o Opinião no Ar. Aqui no estúdio está a empresária e escritora Lilian Bertin, que vai participar com a gente. Bom dia. Bom dia, prazer imenso estar aqui. É isso, e olha, por Skype vamos conversar com Leonardo Quintela, advogado trabalhista. E a gente vai falar agora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deixou o hospital ontem à noite. Ele passou 3 dias internado para tratar da infecção por coronavírus e agora vai continuar com os cuidados na Casa Branca. E a gente vai direto a Londres para falar com o correspondente Renato Senise. Bom dia, Renato. O que a imprensa europeia está falando aí da doença do Trump, da saída do hospital? Bom dia para você. Bom dia para você, Lacombe. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Boa tarde aqui para mim. Agora 10:04 aqui da tarde no Reino Unido. E triunfante foi essa palavra utilizada por 2 dos principais jornais aqui do Reino Unido para descrever esse retorno do Trump à Casa Branca. O The Guardian, um jornal tradicionalíssimo aqui. Presidente posa sem máscara em retorno triunfante à Casa Branca. Já o The Sun, a manchete foi "Beat it", algo como "derrote-o". Trump diz para não ter medo do coronavírus depois de retorno triunfante à Casa Branca. Todos os jornais levando para esse lado. Primeiro, o fato dele ter tirado a máscara logo depois de deixar o hospital e entrar na Casa Branca. E segundo, pelos vídeos que ele divulgou nas redes sociais, falando para as pessoas não terem medo do coronavírus, combaterem o coronavírus, não se esconderem. Essa foi a manchete também do El Periódico, o jornal espanhol. Trump retorna à Casa Branca e insiste em não ter medo da Covid. E aqui é interessante a gente ver que quando o Trump foi para o hospital, quando todo mundo ficou sabendo que ele estava com a Covid-19 na sexta-feira, todos os jornais, todas as TVs aqui na Europa correram para explicar o que aconteceria se o Trump não pudesse concorrer, se algo mais grave acontecesse com o Trump, se ele não pudesse mais ser o presidente, se ele não pudesse concorrer às eleições. E agora, todo mundo está mais preocupado com a saúde do Trump para que algumas respostas sejam dadas. O Le Monde, por exemplo, da França,
Donald Trump encena uma recuperação ainda incerta. Por quê? Porque o Dr. Sean Conley, um médico físico do Trump, ele deu algumas respostas. Por exemplo, todo mundo sabe que o nível de oxigênio no sangue dele ficou abaixo do normal por 2 vezes, ele recebeu tratamento com esteroides, tomou Remdesivir, mas tem algumas perguntas que ele se recusou a responder, como o quão doente ficou o Trump. Ele se recusou também a informar quais os problemas respiratórios o Trump teve. E o mais importante, ele se recusou a falar quando foi o último teste do Trump que deu negativo. E por que isso é importante? Todo mundo quer saber se no primeiro debate da terça-feira da semana passada o Trump já estava infectado com a Covid-19 ou não. Então são respostas que ninguém tem ainda. E aí agora a segunda preocupação é: Trump vai participar ou não do segundo debate que acontece em 9 dias? O país foi para esse lado mais político, de campanha. O país um jornal tradicional na Espanha falou: Trump deixa o hospital, minimiza a Covid e transforma sua saída em um ato de campanha. E voltando ao The Sun, aqui no Reino Unido, a manchete foi: Trump planeja retorno no próximo debate contra Biden em 9 dias, com a batalha contra a Covid ajudando a vencer a eleição. Ou seja, também já muita gente especulando se tudo isso que aconteceu acabou sendo bom ou ruim para o Donald Trump. E só para a gente ter uma ideia de como essas eleições norte-americanas são importantes aqui na Europa, essa é a capa da The Economist, a principal revista aqui do Reino Unido, de economia, de política internacional. A capa é Bidenomics, ou seja, algo como a economia de Biden, e aqui embaixo você lê The Good, The Bad and The No, ou seja, o bom, o ruim e o que não sabemos. Então, essa eleição norte-americana está sendo tratada aqui na Europa como está sendo tratada também pelo Biden e pelo Trump. A eleição mais importante da história dos Estados Unidos e que pode sim ditar muitos rumos aqui na Europa também. Renato, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Até a próxima. Boa tarde para você, para a gente ainda bom dia. Daqui a 7 minutos viramos para a tarde. Está chegando já a tarde aqui no Brasil. E aí, pessoal? Diga lá, Amanda. Eu primeiro, sempre. Ladies first. Damas primeiro. O Trump acabou de twittar faz exatamente 10 minutos que ele está esperando, está com expectativa boa para o debate na quinta-feira, dia 15 de outubro. Então, ele está dizendo que está se sentindo ótimo e que quer participar do debate no dia 15 de outubro. Eu acho que é um pouco o que o Renato já trouxe, né? Eu acho que a grande pergunta que fica, essa é a postura de um líder? Quando ele volta nesse tom de triunfo para a Casa Branca, tentando passar a postura de força, de valentão, ok, isso é uma narrativa política, uma narrativa de campanha. Ele precisa passar essa mensagem, pelo menos ele acha que ele precisa para o eleitorado dele. Agora, é a postura de um líder no sentido de que você tem mais de 210 mil mortes nos Estados Unidos, 20% das mortes, pouco mais de 1 milhão de mortes no mundo inteiro, estão concentradas nos Estados Unidos. É fácil para o Trump assumir essa postura de valentão, já que ele ficou internado nos melhores hospitais da América, com uma equipe médica à sua disposição, que continua à sua disposição 24 horas por dia, num país em que milhões de americanos não têm acesso a serviços de saúde. Nos Estados Unidos não tem SUS, como aqui no Brasil, né? Não tem um serviço único, universal, gratuito de saúde. Pelo contrário, essa questão do seguro-saúde, que é muito caro, tem o Obamacare que tentou baratear esse discurso, é uma grande discussão, inclusive de campanha nos Estados Unidos. Tem uma pesquisa que foi divulgada agora há pouco pela CNN, que mostra o Biden ampliando a vantagem em relação ao Trump, com 57% contra 41%, ampliou a vantagem, ainda tem vantagem em alguns estados-chave, né, que lá você tem a votação por colégio eleitoral, nos chamados estados pêndulo, que são os estados onde a disputa realmente ocorre, precisa ser conquistada pelos republicanos ou pelos democratas. Então, você amplia a vantagem do Biden. E o Trump tem uma narrativa completamente diferente do que os próprios órgãos de saúde dos Estados Unidos, a FDA, que é a Anvisa de lá, e o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, de Prevenção de Doenças, eles sugerem que você adote as medidas de distanciamento social, use a máscara. Então, essas são as informações, as orientações médicas das principais agências de saúde dos Estados Unidos. O Trump sempre vai na contramão, a gente já está acostumado. Eu acho que é uma postura temerária de um líder, mas é o que temos. Vamos lá, bem brevemente, tá? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ficar contente e feliz que o presidente americano Donald Trump está se recuperando bem, ao contrário de determinados colunistas de jornal, inclusive, que chegaram a escrever que torciam para que ele não se recuperasse. Esse mesmo pessoal que também já escreveu que torcia pela morte, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro. Tem um aspecto aqui que aliás, é o seguinte... esse mesmo jornal, ele fez uma matéria dizendo como ficaria se Trump morresse ou ficasse incapacitado.
Saiba quem é o vice Mike Pence, já indicando que tão logo o presidente tenha sido internado, já quem seria o vice, tentando passar uma narrativa, olha, vamos nos preparar porque o Trump não sairá do hospital. Bom, dito isso, eu acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, o nosso correspondente mostrou, a Amanda também citou aqui uma pesquisa divulgada hoje. A imprensa, de um modo geral, nos Estados Unidos e no mundo, torce contra o Trump, sempre torceu, porque é uma imprensa esquerdista, que vai fazer, evidentemente, campanha para o Joe Biden. Em relação ao debate, não houve debate. O debate anterior foi caótico e acho que isso é unânime, tanto para democratas quanto para republicanos, como para a imprensa de esquerda e para a imprensa que é pequena de direita também. Então eu acho que o Trump não deveria ir ao debate. Por fim, em relação à máscara, já há um questionamento sobre a eficácia dessa máscara no mundo todo, Amanda, inclusive por algumas agências que representam, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, elas já questionam o uso das máscaras. O presidente que... As 2 principais não, né? O FDA do Dr. Anthony Fauci, que é a Anvisa de lá, e o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças. Essas duas não, mas já há um questionamento, né? Diversos especialistas, inclusive trouxemos especialistas aqui na nossa bancada também, aqui no Brasil, pelo que eu acompanho, existe praticamente uma unanimidade sobre a eficácia do uso de máscaras em ambientes abertos. Eu acho que esse questionamento é um questionamento que avança. Mas o Silvio, ele está doente, né? Ele está com a carga viral alta. Amanda, deixa ele terminar. Sabe qual é o problema? A questão é a seguinte, quando um homem interrompe uma mulher, é machismo, man interrupting. Aí quando uma mulher interrompe um homem, é empoderamento feminino. Então, deixa o Silvio terminar, pelo amor de Deus. Não, a gente nem entra nessa questão, até porque somos todos amigos aqui fora do ar, embora tentamos debater com qualidade no ar. É claro. Então, eu acho que o recado está dado e eu acho importante que o presidente Donald Trump passe o recado para a sua enorme população como um líder de um país, né, de que, olha, não devemos ter medo do vírus. É evidente que ainda é preciso cautela, mas não devemos ter medo do vírus. O estrago causado pela medida de isolamento, pelo lockdown nos Estados Unidos, por exemplo, também foi muito grande. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos iniciaram o ano com uma economia voando, de vento em popa, e agora tem um número de desempregados muito grande, Lacombe. Quando ele diz não tenha medo do coronavírus, não acho realmente, na minha opinião, que ele esteja minimizando o problema ou sendo inconsequente ou irresponsável, absolutamente. Nós, de certa forma, o planeta foi empurrado para o pânico, para o medo, né, e as consequências que a gente tem. Eu tenho certeza absoluta, falo sempre disso, que o número de mortes provocadas pelas quarentenas pesadas, esse número será muito maior do que as mortes provocadas realmente pelo coronavírus, porque ainda há a questão do morreu de coronavírus ou morreu com o coronavírus. E, obviamente, como falou a Amanda, o Trump tem a preocupação de mostrar que ele está bem. Ele está no processo de campanha eleitoral, ele também não quer parecer que está ali, né, moribundo à morte. Então, ele tem essa preocupação e vamos ver o que vai acontecer no próximo debate. A gente espera realmente que seja um debate melhor do que foi o primeiro, porque não foi nada bom. Agora a gente vai direto para a redação do Rede TV News, 12:00 em ponto. Boa tarde para você que está chegando agora ao Opinião no Ar. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu que nas últimas semanas ele foi grosseiro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E agora parece que eles acertaram os ponteiros, né? Que bom. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Joyce Maffezoli. Boa tarde, Joyce. E aí, como é que foi esse jantar mágico? Espero que tenha sido realmente um jantar mágico, que tudo comece a caminhar a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, Lacombe, a você e a todos do Opinião no Ar. Esse encontro entre o Paulo Guedes e Rodrigo Maia aconteceu na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O jantar foi organizado por parlamentares justamente para reaproximar os dois, que entraram em atrito nas últimas semanas. Ambos defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas. Rodrigo Maia chegou a admitir que foi grosseiro com Paulo Guedes e disse que é grato ao ministro. Veja só. E na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou, explicitamente mesmo, sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro e não é do meu feitio, ao contrário.
e disse ao ministro e a todos presentes que a situação fiscal do Brasil pela pandemia, não pelas circunstâncias construídas desde o governo Bolsonaro, era uma situação muito difícil, dramática, e que nós tínhamos que estar unidos dentro do teto de gastos para encontrar as soluções. Nunca houve também diferenças pessoais, nós todos estamos trabalhando pelo Brasil e às vezes temos desentendimentos que são normais por diferenças de ponto de vista, mas sempre abertos a conversarmos e recolocarmos no lugar essa necessidade de cooperação que nós temos. Então, a reforma administrativa já entrou na Câmara, falta ainda um pedaço da tributária e nós vamos colocar isso nos próximos dias. Eu, às vezes, agora eu não falo mais em dias, porque às vezes eu combino, sempre baseado em combinações nossas, mas há fatores que escapam. Então, eu só posso prometer que nós estamos fazendo o melhor possível e tentando encaminhar sempre o mais rápido possível. É isso aí, Lacombe. Então, clima de paz entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Joyce. Bom, quanto a cortar gastos, aí o Rodrigo Maia poderia começar a diminuir assim, o uso dos aviões da FAB. Ele é campeão no uso dos aviões da FAB, né? Cortar gastos. Rodrigo Maia trabalhou como ninguém para aprovar o aumento do fundão eleitoral. Aí lá em janeiro, Marcel Van Hatten, um deputado federal, tentou transferir esse fundão bilionário para o combate às queimadas na Amazônia. Rodrigo Maia não ajudou em nada. Também tentaram transferir esse fundão para o combate à Covid-19. Rodrigo Maia também não ajudou em nada. Ele trabalha muito para a própria reeleição e do Davi Alcolumbre, né? Então, há algumas medidas que ele deixa caducar. Mas a gente acredita que agora a coisa vai. Eu sou otimista, eu espero que realmente a partir de agora ele tome consciência de que os interesses pessoais, nossos políticos são muito egoístas e muito oportunistas. A gente tem que pensar no Brasil. Como disse outro dia, há 48 projetos no Congresso Nacional, alguns na Câmara, alguns no Senado, são importantes para a retomada do desenvolvimento. Temos um plano de desenvolvimento para esse país que não tínhamos, o melhor deles nas últimas décadas. Há 19 desses 48 projetos que são importantíssimos. Eu espero realmente que Rodrigo Maia e Paulo Guedes, né, que o Congresso e principalmente o Ministério da Economia trabalhem juntos para que a gente consiga retomar o crescimento. A gente lembra que antes do coronavírus, a previsão de crescimento para o Brasil esse ano era 2,5%. Nosso PIB cresceria 2,5%. Então, a gente precisa, tudo bem, tomamos um tombo, o mundo inteiro levou um tombo, mas está na hora de trabalhar todo mundo, né, por um bem comum. Acho que a pacificação, né, o armistício, a gente vai concordar, todos nós aqui, que isso é favorável para o Brasil, né? Eu acho que a harmonia entre os poderes é sempre o melhor dos mundos, porque, evidentemente, o Executivo tem uma agenda, precisa que essa agenda avance no Congresso Nacional e, para isso, precisa de votos, né? E precisa também do apoio do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que estava ali ao lado dele numa das imagens. A questão é, o Paulo Guedes precisa também emplacar a sua agenda de reformas e, especialmente, o Renda Cidadã, fazer com que isso avance no Congresso Nacional. Então, por isso, tem aí esse encontro, essa pacificação. Minha única dúvida é a seguinte: o Paulo Guedes dizer que é preciso jogar a favor do Brasil, é claro, ele é governo. Agora, o Rodrigo Maia dizer que é preciso jogar a favor do Brasil, eu tenho muita dificuldade em acreditar. Eu acho que o Rodrigo Maia, assim como o Davi Alcolumbre, eles são uma dupla ali que tenta, neste momento, jogar no tapetão para manter a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado. Eu não acredito que o Rodrigo Maia jogue a favor do Brasil. Acho que ele joga a favor do próprio umbigo. Eu acho que o Brasil funcionou bem no primeiro ano de governo, quando o Ministério da Economia e o Rodrigo Maia jogaram juntos para aprovar a reforma da Previdência. Foi aprovado em 6 meses na Câmara, depois mais um tempo no Senado. Acho que perdeu-se uma oportunidade ali importante de já tentar enfileirar outras 2 reformas, a tributária e a administrativa, ainda no primeiro ano do governo, em que você goza de ampla popularidade, que você também, como o próprio Paulo Guedes sempre ressalta, tem um Congresso que é reformista, o Congresso mais reformista dos últimos anos. Agora, a principal questão aqui, que eu acho que talvez não esteja nem nas mãos de Rodrigo Maia, talvez nem nas mãos de Paulo Guedes, é que não tem como financiar, ou pelo menos até agora não apresentou-se uma forma de financiar o Renda Cidadã. O Renda Cidadã, a gente já conversou aqui, é vital, é fundamental para acudir as pessoas, os informais que foram deixados para trás nessa crise, para substituir, pelo menos em parte, o auxílio emergencial, e ainda não se encontrou uma fonte de financiamento
financiamento sem furar o teto. Exatamente. Boa. E nisso o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes concordam que é importante para o país também, que não se deve furar o teto de gastos. Agora, qual é a solução? Parece quase uma solução mágica, né? Talvez fosse uma reforma administrativa muito mais abrangente do que a que foi apresentada e do que a que o Congresso está disposto a votar. Então fica essa grande dúvida, vamos ver. Amanhã, acho que está prometido, amanhã é quarta, né? Está prometido o senador Márcio Bittar, lá, que é o relator do orçamento e do Renda Cidadã, apresentar o projeto. Vamos ver aí qual a solução que ele encontra. O melhor dos mundos seria a agenda de privatizações avançar, né? Não tenho dúvida disso. E a reforma da Previdência, tudo bem, ela chegou de um jeito lá ao Congresso, é inevitável que aconteça isso, a que chegou era bem melhor do que a que foi aprovada, os estados e municípios ficaram de fora, mas calma, mais para frente a gente volta a se debruçar sobre isso, o que é possível, né, primeiro. Está aqui com a gente a Lília Bertin, empresária, escritora. Gostaria de ter a opinião da senhora, então, sobre como é que é o caminho da retomada do crescimento. A senhora que é uma empresária que atua em vários setores, o Paulo Guedes sempre fala sobre isso, corte de gastos, reformas estruturais ou estruturantes, né, e o capital privado. Existe, a senhora enxerga outro caminho que não seja por aí? Eu acredito que as reformas são muito importantes, porque nós que estamos na ponta, a gente recebe a consequência dessas reformas não realizadas. Então, nesse diálogo aí que está sendo proposto, eu acredito que o governo deveria olhar para dentro, né? A privatização é um bom caminho, mas a gente sabe que é um processo lento, mas fazer a lição de casa dentro do governo. O empresário no Brasil, eu adoro uma frase do Winston Churchill, quando ele fala de empresários. Ele diz que muitas pessoas veem o empresário como um lobo a ser caçado, outras o veem como uma vaca a ser ordenhada, mas poucas pessoas veem o empresário como ele realmente é, o cavalo que puxa a carroça. Essa imagem do empresário, daquela imagem mofada velha do capitalista, explorador da mão de obra, que o empresário não presta, que ele só pensa nele, que ele é egoísta, ganancioso, que os outros não interessam. Essa imagem vem mudando no Brasil, será? Sem dúvida. Eu acredito que existem representantes para todas essas, essas figuras que você colocou. Mas se a gente analisar que grande parte do Brasil é gerido pelos pequenos e médios empresários e que são pessoas que acordam com a intenção de movimentar a economia e que realmente as grandes empresas, muitas vezes elas não empregam a mão de obra necessária para movimentar o Brasil, são os pequenos e médios, é a classe que mais está sendo castigada, né? A classe dos pequenos e médios empresários, que é onde eu me encaixo. Lilian, conta um pouquinho então da sua empresa e como é que você lidou agora com a pandemia. Nós verticalizamos rapidamente no início da pandemia. Então, quais são as suas áreas de atuação para as pessoas entenderem? Alimentos e bebidas e B2C também, lojas de varejo, né? Então, assim, a parte da distribuição, a gente verticalizou imediatamente com o sistema do home office, por isso que eu tenho, assim, né, eu sei a dor do funcionário e sei a dor do empresário nesse sentido. Muitos benefícios, mas também muitas dificuldades de relacionamentos dentro de casa, de como mostrar o trabalho que estava sendo realizado e tudo mais. Então, nós verticalizamos, foi muito bom, porque nós protegemos os mais vulneráveis, aquelas pessoas que estavam na zona de risco. E tem alguns setores que não tem como você colocar em home office, porque precisa da presença física dessas pessoas. E nós estivemos na linha de frente. Então, assim, a verticalização nos ajudou a acomodar a situação rapidamente. Mas assim que foi possível, a gente retomou todo mundo de novo e eu vi que a gente sentiu que a produção voltou ao normal, que as coisas voltaram a ser eficazes, vamos dizer assim. Acho que era uma tendência, né, o home office, acho que era inevitável daqui a alguns anos, talvez tenha sido só antecipada essa tendência. Agora, há alguns setores que conseguem lidar bem com isso. Há outras áreas, outros setores que fica bem complicado. Ontem, por exemplo, antes de vir para cá, eu consultei vários amigos, acho que mais de 20 amigos de todas as áreas, para saber se pensavam como eu, né? E quais eram as dificuldades. E ficou muito claro para mim que a questão do transporte, da locomoção, facilitou, porque as pessoas perdem muito tempo na locomoção e isso você perde tempo de vida. Muitas vezes no trânsito, numa cidade como São Paulo, né? O trânsito melhorou muito. Exatamente. Mas a gente, de uma certa forma, também passou para
as pessoas, para os trabalhadores, uma condição, muitas vezes, que eles não tinham condições de segurar. Uma casa com um computador, uma criança que está tendo Aula online. Aula online. Para a esposa que está trabalhando home office, para o marido que está trabalhando home office. Como que divide isso? Como que funciona, como que a gente estabelece essas questões? E os funcionários que foram fazer esse trabalho em casa, eles diziam o seguinte, que às vezes eles se sentiam menosprezados pelos colegas, porque dava a impressão que eles não estavam trabalhando. A gente já está entrando aqui na nossa pauta número 3, que é a regulamentação do home office, né? Os pontos positivos e negativos do home office, como é que fica a partir de agora. E há uma questão na regulamentação que acho que trata disso também. Quer dizer, Sim. Como é que fica o funcionário que está em casa? Ele vai usar o próprio computador? Quem vai pagar o sinal de internet é ele próprio? A conta de luz que vai subir um pouquinho porque ele vai estar trabalhando em casa? Como é que vai ficar tudo isso? Eu acho que o Estado, de uma forma, ele deveria definir regras gerais e cada caso a gente definir regras específicas. Só para deixar claro que eu sou por menos Estado, né? Mas é uma questão que se coloca. Exatamente. Sim, mas eu acredito nisso também, porque não tem como o Estado definir todas as situações, porque você está tratando de forma igual os desiguais, já dizia, né, Tomás de Aquino sobre essa situação. Então, as normas gerais, elas são importantes para a gente ter um norte, mas eu acho que, especificamente, em cada caso, em cada situação, é importante ter uma certa liberalidade para corrigir os desajustes, vamos dizer assim. Até porque, por exemplo, a gente tem a questão do serviço público, né? Sim. Não é verdade, Lilian? Como Lacombe disse, eu também sou a favor do Estado mais enxuto, né? Mínimo. Então, você tem a questão dos serviços, onde a economia, por esses trabalhadores estarem, né, esses servidores estarem em casa, é gigantesca para o Estado, né? Sim. Há que se considerar isso, né? Eu acho que até, na verdade, o que ensejou toda essa pauta foram algumas recomendações do Ministério Público do Trabalho para orientar, pelo menos, o trabalho home office, né? Então, fazer essa adaptação para a nova realidade, que é a do trabalho remoto, né? Como você mesmo diz, Lilian. E aí tem questões que eu estou vendo aqui como ética digital, né? Que é respeitar essa ética digital no relacionamento com trabalhadores, preservar a intimidade, a privacidade, né? Ter um novo contrato com o trabalho, esse trabalho remoto aditivo por escrito, observar parâmetros de ergonomia do local de trabalho, no sentido que a empresa também tem que fornecer os insumos, como computador, cadeira, um local de trabalho. Porque, na verdade, você está adaptando a sua casa para o local de né? Quer dizer, um local de trabalho na sua casa. Então, o que compete ao trabalhador, ao empregador e também questão de pausa, de almoço, porque o que a gente vê hoje é Zoom, aquela reunião, né, por remota, por internet, a qualquer hora do dia. Como é que você lida, né, com isso? A palavra call é a palavra da moda, né? Pode ser 9 da noite, 10 da noite, parece que não tem mais horário para nada. Você estabelece padrões, regras para os seus funcionários? Quando nós colocamos o pessoal em home office, que não é mais o caso agora, nós tínhamos jobs que deveriam ser executados e eles tinham a liberdade de fazer isso no decorrer do dia, né? A gente imaginava dentro do horário previsto. Agora, o que eu vejo são os dois lados. Se tem um lado da privacidade do trabalhador, veja pelo lado do empresário, de você ter muitas vezes exposto dentro de uma casa coisas que são sigilosas da empresa e que muitas vezes alguém que está ali pode não ter o mesmo cuidado. Então, é uma bilateralidade que a gente tem que observar e que eu acho que quanto mais liberdade empresa e funcionário tiverem para decidir essas questões, eu acho que fica mais interessante e a gente acaba sendo mais assertivo nesse novo mundo que está se desenhando. Então, para atividades intelectuais que já estavam acostumados com esse padrão, eu vejo advogados que já utilizavam isso. Quando eu estive lá no Vale do Silício, em São Francisco, muita gente trabalha home office, né? O pessoal lá das grandes empresas, eles têm essa liberdade, eles precisam entregar a tarefa e eles fazem o próprio roteiro, vamos dizer assim. Agora, no Brasil, a gente está falando de uma diversidade de classes, uma diversidade de coisas, porque são vários Brasis.
E a gente acaba trabalhando no home office por tarefa, né? Você Sim. esquece aquela história de carga horária, de horário de entrada, horário de saída, você trabalha por tarefa. Normalmente seria isso. Vamos dar aqui um aspecto mais legal de leis para essa discussão. A gente vai conversar agora com o advogado trabalhista Leonardo Quintela, que está por Skype, ele está lá no Rio de Janeiro. Doutor Leonardo, boa tarde já, 12h16, horário de Brasília. O que a lei já previa em relação ao home office, ao trabalho em casa, e o que pode ser implementado a partir de agora? Obrigado pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, Lacombe. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todos da Opinião no Ar pelo convite, pela produção. Então, a questão do teletrabalho, né, o home office na CLT ele é denominado como teletrabalho, né? O teletrabalho, ele veio já na tendência, né, da modernidade das relações de trabalho na reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista já tinha feito essa previsão do teletrabalho e trazendo algumas formalidades para esse tipo de trabalho, né? Uma delas é justamente o que o Ministério Público hoje enfatiza, de que isso esteja previsto por escrito no contrato de trabalho, através de um aditivo contratual, né, em que é previsto ou o teletrabalho, a contratação por teletrabalho, ou passar o empregado do modelo presencial para o teletrabalho. Com a pandemia, né, isso praticamente foi maximizado, quase 90% das empresas teve que colocar o pessoal em home office, né, no teletrabalho. E aquela MP 927, ela trouxe, então, algumas flexibilizações dentro da CLT, porque a CLT tinha alguns prazos a serem cumpridos para transformar o serviço presencial em teletrabalho. A MP, então, permitiu que fosse de imediata essa transformação e que o contrato fosse feito só dali a 30 dias, prevendo algumas especificações que a CLT, formalidade que a CLT previa. Com relação a essa nota técnica do Ministério Público do Trabalho, na verdade, não se trata de uma lei, né? Ele não tem uma força de lei, mas são recomendações que o Ministério Público do Trabalho faz para as empresas em cima da legislação que já existe, para tentar, basicamente e primordialmente, tutelar a saúde, a segurança, a higiene do trabalhador, né? Para que o trabalhador não trabalhe infinitamente, várias horas por dia, sem pausa, sem nada. Assim, duas divergências que eu vejo entre a CLT e essa nota técnica, que eu acho que a dificuldade aí para os empresários é a questão do horário, né? Como acabou-se de se falar aí, as empresas elas passam para o teletrabalho, para a pessoa que está em teletrabalho, passa jobs, né? Trabalhos e tarefas a serem feitas, e a pessoa dentro daquele período ela tem que se adequar dentro dali do home office dela para entregar aquelas tarefas. Doutor a dificuldade... Oi. Diga. Desculpa. Não, pode falar. Não, uma coisa que... porque uma dificuldade que tem nesse caso é porque a nota técnica, ela estabelece que tem que ter intervalos, tem que ter uma jornada definida, a empresa tem que controlar para que não se extrapole o horário normal, e a CLT, ela exclui o trabalhador em teletrabalho desse controle de jornada, justamente, nessa definição de que quem está em teletrabalho tem tarefas a cumprir e não um horário a cumprir, e não teria, então, um horário fixo e horas extras a serem pagas a ele se ele ultrapassasse, extrapolasse, entendeu? O senhor sabe que eu tenho sérias críticas à nossa CLT, né? Eu acho a nossa legislação trabalhista muito pesada, ela dificulta a geração de empregos, ela cria muitos direitos, muitos benefícios, mas só o fato de estar escrito em lei, isso não significa que se conseguirá entregar, né, tudo isso. Será que a gente não está caminhando com home office, com mais regulamentação, mais portarias, mais regulamentação,
para um ambiente de trabalho mais complicado no sentido de criação de emprego? Será que a gente não vai chegar nunca no Brasil num nível de Austrália, de Estados Unidos? Por exemplo, Estados Unidos, durante essa crise toda com as quarentenas, o país perdeu milhões de empregos, mas recuperou muito rapidamente. Por quê? Porque lá é fácil contratar, é fácil demitir. E aqui há muita burocracia, há muita lei. Né? A Lília vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, como é difícil para um empresário. A gente estava conversando antes do programa, ela dizia como tem dificuldades para empreender, para expandir os seus negócios, como é complicado contratar, porque um funcionário custa muito para o empresário. Será que teremos um dia, eu sei que o seu ganha-pão vem disso, da lei trabalhista, né, das brechas e tal, mas o senhor concorda que é preciso pelo menos haver uma revisão das leis trabalhistas brasileiras? Olha, isso, bem ou mal, foi feito, né, assim, na reforma trabalhista, houve uma flexibilização. O teletrabalho, ele veio dessa flexibilização justamente, então excluiu-se o trabalhador em teletrabalho do regime normal de controle de horário, permitiu-se pela CLT que as partes negociassem quem seria responsável pelo material de trabalho, pela infraestrutura tecnológica. O empregador, obviamente, ele teria que se responsabilizar por reembolsos de algumas despesas, mas poderia se negociar se o empregado tem computador em casa, esse computador fosse e ele supre as necessidades, não precisaria a empresa comprar computador para ele. O que eu acho que acontece nesse caso do Ministério Público do Trabalho é que, com toda a boa intenção de proteção do trabalhador e da saúde do trabalhador, os benefícios que o empresário enxergou num primeiro momento de economizar com o home office por conta de não ter transporte, não ter que pagar deslocamento, outras despesas com luz, né? Isso hoje já está se transformando talvez não tanto numa vantagem, porque o Ministério Público está exigindo que sejam dados todos os materiais ergonômicos para o empregado. Então, cadeira, mobiliário, a parte toda de internet tem que ser reembolsada. Toda essa parte que antes podia ser negociada, ela está meio que sendo exigida por essa nota técnica. Isso, para os empresários, gerou uma certa apreensão, porque o custo vai aumentar muito, né? Principalmente empresas de telemarketing que até já estavam fazendo um pouco isso por conta de uma norma regulamentada do Ministério do Trabalho, mas outras empresas vão ter que arcar com essas despesas que eu acho que não estavam muito na planilha ali de custos nesse momento. Entendeu? Doutor, daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa. Eu quero saber do liberal clássico, Silvio Navarro, né? O que ele acha? Será que teremos um dia um país, por exemplo, sem salário mínimo, sem carteira de trabalho, sem FGTS, quer dizer, sem o governo, sem o Estado obrigar que o trabalhador pegue uma parte do salário dele e guarde? Será que ele não pode, ele próprio, sem ter o Estado como tutor, se separar? Será que o brasileiro já não amadureceu suficientemente para isso? Boa tarde para você que chegou agora ao Opinião no Ar. Estamos aqui falando da pauta número 3, home office, trabalho em casa. Estamos ampliando um pouco a nossa discussão, falando de legislação trabalhista, de leis trabalhistas, né? De quanto o Estado está presente aí, dificultando quase sempre a vida do empresário. E a gente tem um tweet que tem a ver com o home office, do Gabriel Frois, e é o seguinte: dúvida, e quando as pessoas descobrirem que home office pode não ser tudo isso e que não funciona para todo mundo? Dentre tantos benefícios inegáveis, tem uma característica que é maléfica no longo prazo. Você sabe a hora de parar? A empresa sabe que você parou? E aí, Lilian, talvez seja aquela questão, você vai passar a trabalhar por tarefa, né? E não cumprindo uma carga horária. Agora, como é que faz? A senhora fica ali ligando para os seus funcionários o tempo inteiro, fora, daqui a pouco o doutor Leonardo pode falar, porque isso é muito chato, né? Já está lá 8 da noite, você tem que responder um e-mail, tem que atender o telefone corporativo, no celular corporativo. Passa a ser uma relação de confiança, onde as partes têm que ter esse equilíbrio. E nem sempre existe esse equilíbrio. Muitas vezes por conta do empregador, que pode exigir, às vezes, além do que deveria, e muitas vezes por conta do empregado, que não tem a disciplina necessária, que perde o foco. É aquele famoso já que,
já que você está aqui, então tem aquela lâmpada, tem não sei o quê, ou a interferência de filhos. Não é fácil mesmo, não é para todo mundo. É algo que a gente vai ter que debater muito aí e acredito que serão várias tentativas no sentido de achar uma decisão que seja boa aí. Queria colocar uma pergunta para o doutor Leonardo. Doutor, o que a Lei 13.467 de 2017, essa é a lei da reforma trabalhista, né, que avançou em 2017 no Congresso Nacional. O que ela estipula, até para quem está nos assistindo de uma forma didática, eu queria perguntar para o senhor em relação ao home office, porque não havia previsão nenhuma em relação ao home office até que essa lei passasse pelo Congresso. A partir de agora, o que existe? Os contratos têm que ser tratados individualmente? Como que funciona? Então, o teletrabalho ele foi estabelecido na reforma trabalhista para aquelas pessoas que trabalham preponderantemente fora das dependências, né, da empresa, em regime, usando tecnologia de informação. É o home office mesmo, hoje que a gente conhece, né? Porque há uma diferenciação entre o teletrabalho e o trabalhador externo, que seria aquele vendedor externo que fica na rua o dia inteiro vendendo, né? Isso é um exemplo de externo. Uma das questões é que deve constar no contrato individual de trabalho essa condição. Isso porque uma das questões que a CLT, a reforma, previu foi que esse trabalhador em teletrabalho ele está fora do regime de controle de horas da empresa, então ele faz o horário dele, ele tem independência e autonomia para fazer o horário dele, então ele não tem que ter um limitador de horário, nem controle de horário. Isso é uma coisa importante e acho que é isso que o Ministério Público do Trabalho está tentando evitar, que hoje com essa maximização, o controle do trabalho, mesmo quem está em home office, ele ficou muito ostensivo, né? Outra questão é que para fazer a migração de quem é trabalho presencial para teletrabalho, você tem que ter uma adaptação de 15 dias, avisar com 15 dias de antecedência e então esse trabalhador poderia passar esse novo regime. Pode ser feito por mútuo acordo, que aí você não teria então esses 15 dias mínimos de aviso de antecedência, né? Outra coisa é que o empregador tem que instruir o empregado sobre as normas de higiene, segurança, ergonomia no trabalho. Isso tem que ter um tipo de treinamento, uma cartilha para isso. Isso está previsto na CLT também. E a responsabilidade por aquisição, manutenção dos equipamentos, isso pode ser no contrato acordado, quem vai adquirir, quem vai manter, se a empresa vai reembolsar e o que a empresa vai reembolsar em relação a esse trabalho e esse equipamento. Isso é o artigo 75 de A a E, a CLT prevê isso, em resumo é isso. É o que a reforma trabalhista trouxe. Ao doutor Leonardo ou à empresária eu acho que pegando carona do que o doutor Leonardo colocou, porque eu acho que é interessante, né? De um lado, as empresas talvez tenham alguma economia, porque muitas delas, inclusive, entregaram salas de trabalho ou parte do espaço de trabalho que era alugado antes. Muita sala comercial vazia, né? Porque você entregou para manter seus funcionários em casa. E, por outro lado, os funcionários estão tendo uma despesa extra, porque usam muito mais o telefone, ou às vezes não é o celular corporativo ou o computador, ou não tem um computador tão rápido, adequado para aquele trabalho. Você organizou, você contou que agora seus funcionários já voltaram. Que tipo de acordo você estabeleceu com os seus trabalhadores em casa? Na época, nós mandamos os computadores para casa de cada um, né? Então, a gente mandou todos os computadores, porque tem programas próprios que eles não teriam como ser instalados dentro dos computadores das residenciais. Então, a gente mandou e cada um trabalhou usando a sua internet e foi um acordo feito com todos. Mas né? conta de telefone ou de Wi-Fi? Não, porque todos tinham celular, né, com WhatsApp, que não gera custo, ou seja, ligações que não oneram, né? Então, o WhatsApp nessa hora funciona muito bem.
E eu acredito que a questão do computador foi o resolvido. E para que a gente preservasse empregos também, porque todo mundo foi pego de surpresa, ninguém sabia o que fazia. Então, a hora que você preservou ali, garantiu o emprego daquela pessoa, pelo menos ela está, né? E a gente tentou... E acho que tem os dois lados, né, Lili? Aí fica a minha pergunta para a senhora aqui. Por outro lado, quantas empresas, quantos empresários, seus amigos, né, que você conhece, por exemplo, não preservaram as suas empresas também por conta do home office, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu achei importante olhar para o lado também do empregador e não só do... Porque o que acontece, se a gente fosse assim, seguir normas que não existiam, porque a pandemia foi algo, né, que ninguém esperava, se a gente fosse esperar uma regulamentação para tomar providências, a gente não teria passado por esse momento. Então, tem pessoas, inclusive, que chegaram a dizer que a CLT era totalmente inaplicável para aquele momento que a gente está vivendo, porque momentos de guerra a gente não tem como ficar regulamentando, tem que ter norma especial para momentos especiais. Então, como é que eu vou ficar presa à CLT se eu tenho que tomar uma decisão rápida? Então, essa é a dificuldade que a gente sente na ponta. Você tem que tomar uma decisão, você tem que preservar aquele emprego, você tem que preservar a empresa, porque é a galinha dos ovos de ouro. E o que a gente vê no Brasil, que muitas vezes nós somos massacrados, né? A gente é tolhido, sendo que é a gente que faz a coisa andar, é a gente que está movimentando. Então, há que se olhar para a classe empresarial com esse carinho também, porque se não tiver empresas, não tem empregos. E quanto à produtividade nas suas áreas de atuação? Dá para dizer, melhorou nesse setor, piorou nesse setor, a produtividade de funcionários trabalhando em casa? Na minha opinião, todos que foram para casa renderam muito bem, porque eram pessoas da nossa confiança e pessoas que estavam valorizando muito a oportunidade de estarem em casa. Então, para nós, funcionou. Para eles, que foi feedback dado por eles não se sentiram bem. No entanto, ontem, conversando com várias outras pessoas, é inegável que o home office funciona para muitos setores. Mães, por exemplo, que estão mais próximas dos filhos, mas daí existe também aquela dicotomia. Nossa, eu sou mãe e não estou aguentando meu filho 24 horas por dia dentro de casa. Ou seja, será que essa mãe está tendo a oxigenação necessária para desenvolver tudo o que ela poderia, tendo que estar se dividindo? Então, são essas questões que a gente vê que tem uma ambiguidade muito grande. Se por um lado favorece, por outro acaba trazendo alguns probleminhas. Aí eu só vou jogar uma polêmica aqui. Aí o problema é as escolas fechadas. Né? Aí já é uma outra questão. Né? Posso colocar uma... Você quer falar? Não. Daqui a pouco eu quero entrar naquela história. Eu joguei antes do intervalo, aquela bola para você, como um liberal clássico, que imagino que você seja, claro. Da gente imaginar um Brasil com leis trabalhistas menos pesadas, de modo que a negociação possa ser entre contratante e contratado, né? Talvez não ter mais um salário mínimo, não ter uma carteira de trabalho, não ter um FGTS, um PIS/PASEP, né? Porque a empresária Lilian vai dizer daqui a pouquinho, né, como é difícil para um empresário. Quanto é que custa, por exemplo, paga R$1.000 de salário, paga quanto? Quanto custa um funcionário que ganha R$1.000 por mês? Quase o dobro, né? R$2.000. É um pouco menos que isso, mas vamos fazer uma conta de padaria aqui, quase o dobro. Exatamente, você tem ali, até porque a nossa legislação, a despeito dessa reforma, né, de 2017 que a gente citou aqui, a gente tem uma legislação absolutamente obsoleta, né, uma legislação que vem lá da época do getulismo, o doutor Leonardo pode até comentar isso de alguma forma, que dificulta muito a vida do setor do empregador, né? Acho que a Lilian falou uma frase aqui muito boa, né? Se não existisse o empregador, a gente não teria o empregado, a figura do empregado, né? E o Brasil é um país de penduricalhos, tanto do ponto de vista de legislação, como... Vamos citar um outro exemplo aqui que vocês também podem comentar. A mamata do imposto sindical caiu agora, recentemente, nessa reforma administrativa. E, aliás, o Ministério Público do Trabalho, esse mesmo que agora quer, de alguma forma, colocar sua mão pesada em cima dessa situação do home office, também foi contra o imposto sindical. Pois é. Eu acho que a gente podia até jogar um pouco essa questão para o doutor Leonardo. Foi contra o fim do imposto sindical. A minha frase ficou pela metade aqui, só foi contra o fim do imposto não faz sindical. parte ser assim tão...
Eu discordo, eu acho que a CLT passou por, apesar de ser uma lei de 1943, né, ela tem um dever importante de proteção ao trabalhador, ao trabalho. A gente está falando muito do empresário, mas o trabalhador é a ponta mais fraca, é o elo mais fraco dessa cadeia, ele precisa de proteção. Uma série de avanços importantes e conquistas, 13º FGTS, férias, licença maternidade, salário mínimo. Eu acho que esse é o core, é o núcleo duro da CLT. Eu acho importante que isso seja mantido e já sofreu muitas adaptações, porque apesar de ser de 1943, já foram mais de 200 leis aprovadas, milhares de alterações. A última foi essa, ou uma das mais significativas foi essa reforma trabalhista de 2017 no governo Temer. Nesse sentido, doutor Leonardo, o que poderia ser feito? Talvez uma coisa que se discute muito hoje é a desoneração da folha de pagamento. Quando a Lilian coloca aqui, né, empresária, eu pago quase o dobro por um funcionário, que de fato é caro contratar no Brasil, mas, por outro lado, os salários são muito baixos, muito abaixo da média mundial, né, de países desenvolvidos, países industrializados. Uma desoneração da folha de pagamento, pagar menos, diminuir o custo do trabalho, se houver com bons olhos, em que sentido é possível avançar? É uma proposta até do Paulo Guedes. Olha, existem verbas, né, que são garantidas na Constituição. Então, isso, para ser alterado, são cláusulas pétreas, né, sociais, e é algo que é um pouco inimaginável que isso tenha algum tipo de movimento desse que tem que ser praticamente unânime do Congresso Legislativo para que isso seja alterado. É praticamente uma nova Constituinte, é uma PEC em relação a isso. É muito difícil fazer a desoneração nesse sentido, né? As ideias são, talvez, mexer um pouco na alíquota de INSS, alterar os próprios percentuais de fundo de garantia, fazer alternativas nesse sentido. Mas outras verbas que são irrenunciáveis, chamadas verbas irrenunciáveis do trabalhador, estão garantidas na Constituição, né? Em relação a essa flexibilização, e até o Lacombe colocou a questão da negociação, né, entre os contratantes, isso aí, especificamente no tema que a gente está falando de home office, a CLT ela permite, ela flexibiliza isso, que possa ser negociado, as condições de trabalho, de mobiliário, de reembolso. A dona Lilian, que passou por isso, a MP 927 ela veio para flexibilizar ainda mais isso, porque ela permitiu que fosse colocado imediatamente o trabalhador, sem qualquer prazo, no regime de home office, e depois você negociaria, depois faria o contrato, o aditivo contratual. Então, assim, algumas flexibilizações elas já foram permitidas na reforma. Não as que atingem direitos constitucionais, mas outros que não atingem direitos constitucionais, há a possibilidade de negociação com os sindicatos. As empresas maiores elas fazem acordos coletivos diretamente com o sindicato. Isso é uma grande flexibilização, porque com os sindicatos muitas vezes você consegue negociar benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador, né? O empregador tem uma condição específica ali que ele quer negociar, e isso tem surtido melhores efeitos e tem dado uma flexibilizada. Agora, uma flexibilizada radical de desoneração da folha, com a Constituição prevendo todos os direitos irrenunciáveis, fundo de garantia, 13º, férias e vários outros, horas extras, mínimo de 8 horas de trabalho, eu realmente não vejo como fazer isso a não ser em redução de alíquotas ou redução de imposto de INSS, dessa forma, entendeu? E a empresária Lilian Bertin quer fazer um comentário em cima do que o Leonardo Quintela, o advogado, falou agora há pouco. O doutor Leonardo falou sobre as cláusulas pétreas, que realmente precisaria de uma nova constituinte para mudar. Mas o que eu digo é o seguinte, com relação ao ônus do empregador, é que a gente não só paga as questões tributárias que são obrigatórias e que todo empregado deve receber, mas a gente é onerado 2 vezes, porque você tem que pagar INSS, mas você tem que gerar um convênio médico, porque o seu funcionário ele não consegue ser atendido pelo INSS. Você tem que pagar fundo de garantia, mas você tem que
duas vezes a gente paga para o governo e a gente paga as questões privadas para dar um mínimo de condições dos funcionários, dos empregados terem algumas, né, vamos dizer, condições mínimas de saúde, de segurança, enfim. Então, o que eu digo é o seguinte, que essa flexibilização, ela tem que acontecer, tem que se olhar para isso com mais carinho e desonerar no sentido de aquilo que já está sendo pago, se eu estou favorecendo o meu funcionário, dando um plano de saúde, o quanto isso pode ser abatido, de repente, do imposto que eu já estou pagando. Do INSS. Porque senão eu estou pagando duas vezes a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente paga não está voltando para o funcionário e nem volta para o empregador. Doutor Leonardo. Sem dúvida. Eu acho que assim, a Folha, isso é uma reclamação, né? Quanto mais de todos os empregadores, né? Que a Folha é muito onerosa, ela, quando vai calcular, você acaba pagando quase o dobro do que você paga efetivamente salário, poderia se remunerar melhor os empregados. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Eu não sou contra flexibilizar e achar soluções para que o empregador... E aí eu acho que são soluções que o empregador empregue mais também, né? Então, essa questão de... Existem uns projetos de que quanto mais o empregador tem de pessoas registradas em carteira, ele pague menos imposto de renda, ou o próprio ou INSS, a alíquota de INSS baixe. Existem uns projetos nesse sentido. Assim, mas simplesmente pegar e tirar todos os direitos do empregado, eu não consigo visualizar isso acontecendo, até porque isso está estabelecido na Constituição. Vários desses direitos estão garantidos na Constituição. Mas realmente uma maneira de incentivar o empregador a contratar mais e ter, então, menos ônus de alguma outra coisa, de imposto de renda, de INSS, ou para poder, então, incentivar. Eu acho que uma das medidas, não sei se posso só me estender um pouquinho aqui, em relação ao Ministério Público do Trabalho, essa questão que a gente está falando do home office, o que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado é justamente isso, porque às vezes no afã de tentar defender esses direitos de saúde, higiene, segurança, ou até das horas, né, não permitir que o trabalho em home office ultrapasse horas ou que seja feito por tarefas, ele pode gerar não uma proteção ao trabalhador, mas sim, às vezes, um desemprego, porque às vezes o empresário não vai conseguir manter aquilo da forma que eles recomendam ou que querem, e aí você, então, em vez de manter aquela pessoa com saúde e higiene, você vai manter ela desempregada, vai mandar ela embora. Então, essas reformas são sempre complexas, assim, porque tem que avaliar o efeito que ela vai ter prático e efetivo, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores, né? Isso. Lília Bertin, concorda? Concordo plenamente, porque tem direitos que são inegociáveis realmente. Eu já trabalhei como CLT, comecei a trabalhar aos 14 anos da minha vida, então eu sei o que é ser funcionário, eu sei o que é ter seus direitos garantidos, principalmente no Brasil, onde o direito do trabalho, com todo respeito ao meu colega Dr. Leonardo, já houve um comércio sobre o direito de trabalho, né? E aqueles funcionários que, às vezes, realmente eles são negligenciados, são os que menos recorrem à Justiça do Trabalho, né? Agora, graças a Deus, com essa reforma trabalhista, isso minimizou muito, isso melhorou muito. O número de processo diminuiu muito. Sim, porque estava virando um comércio isso e não podia continuar desse jeito. Então, eu sou a favor desses direitos, sim, mas também sou a favor de que seja revisado essa questão vamos dizer, é uma bitributação. Acaba sendo. Né? Acaba sendo. Não é, mas acaba sendo. Nesse sentido que eu quis me manifestar. Doutor Leonardo Quintela, advogado da área trabalhista, muitíssimo obrigado pela sua participação. Contamos com o senhor mais vezes aqui no Opinião no Ar. Até uma próxima. Obrigado a todos. Sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu, muito obrigado. Boa tarde. Valeu, obrigado, boa tarde. A gente volta com uma notícia de última hora. 2 pessoas morreram num confronto com a Polícia Federal durante uma operação contra uma organização de tráfico internacional de drogas. Foi em Campinas, aqui interior de São Paulo. A gente volta então à redação do Rede TV News com a Joyce Mafezoli. Joyce, quais são as últimas informações?
Olha só, Lacombe, para ter noção do tamanho desta operação, tem que prestar atenção nos números. Foram mobilizados 200 policiais federais, 80 policiais militares e 6 civis. Ao todo, a operação batizada como Overload cumpre 44 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária em 4 estados do país. Como você destacou, 2 suspeitos morreram em confronto com a Polícia Federal, que não informou onde essas mortes ocorreram. A base principal do grupo era o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A organização criminosa era responsável por enviar cocaína para a Europa e, olha só, contava com a ajuda de funcionários de empresas que prestam serviço no aeroporto, além de um policial militar e um policial civil. A cobertura completa desta mega operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas você vê no Rede TV News às 7h30 da noite. Uma boa tarde para você. Estamos chegando já ao fim do Opinião no Ar, então falamos um pouquinho aqui sobre o home office, regulamentação desse trabalho, e aí enveredamos por legislação trabalhista, e eu tenho uma opinião realmente mais radical. No fim, as nossas discussões aqui, elas giram sempre em torno do tamanho do Estado, né? Tem um viés de pensamento que defende mais Estado, né? Um Estado tutor, né? Pai de todos. Silvio e eu estamos mais num time que defende menos Estado, né? Eu acho que esse papo assim, de que se a gente não tivesse todos os benefícios, 13º, férias, adicional de férias e FGTS, né? Os empresários não repassariam esse valor que eles deixariam de pagar ali obrigatoriamente para os salários dos seus funcionários. Bom, a gente tem exemplos no mundo de países que funcionam assim, com uma negociação mais livre entre empregadores e empregados e a coisa funciona, e funciona bem, né? Então, eu rechaço um pouco essa imagem antiga, mofada, do empresário explorador da classe trabalhadora, da mão de obra. Eu consigo vislumbrar isso. Eu ainda vejo isso, por exemplo, na China a gente ainda tem, né? Capitalismo selvagem, né? A pirataria, espionagem industrial, exploração da mão de obra, agressão ao meio ambiente. A gente teve, de certa forma, na época do PT, que o Silvio é um grande crítico, talvez ainda críticas mais pesadas, ainda usa expressões mais pesadas do que as minhas, mas porque o capitalismo ele pressupõe regras claras para que a concorrência seja leal. Então, tudo bem, não dá para a gente mudar a Constituição de uma hora para outra, mas eu gostaria de ver o país num caminho mais liberal. O Brasil nunca foi verdadeiramente um país liberal, ou estou enganado? Tem uma agenda muito mais liberal hoje. Eu só temo, Lacombe, porque se a gente for botar em pé de igualdade, comparar com os Estados Unidos e a Alemanha, a gente tem que lembrar que o salário mínimo, por exemplo, dos Estados Unidos, Alemanha, em todos esses países envolvidos e industrializados, é muito maior do que no Brasil. Por isso, eles também têm mais flexibilização e não têm essa proteção. Essas proteções, FGTS, férias, são uma forma de, indiretamente, aumentar um pouco o salário do trabalhador. Eu acho que, quer dizer, são cláusulas pétreas da Constituição, várias flexibilizações e avanços foram feitos nesse sentido. Acho que são regras muito importantes, e aí não se trata de Estado mais liberal ou menos liberal, é a nossa Constituição cultural, econômica, foi como o nosso país foi construído. Às vezes é difícil você fazer uma comparação automática com os Estados Unidos e a Alemanha. Lá o salário mínimo é de $1.000, aqui o salário mínimo, hoje se a gente for analisar, são $200, né? Então, assim, é uma massa salarial muito baixa. Você citou outro dia os países nórdicos, né? Eles não têm salário mínimo. Simplesmente não tem. Assim, o FGTS, na verdade, ele não é um aumento do salário, né? Ele é uma perda de salário, mas é uma poupança que o funcionário, o empregado, é obrigado a fazer. Será que ele não teria responsabilidade, né, para pegar ele próprio esse dinheiro? E o FGTS não rende muito. Se botar em outro investimento, não sei. Discussão para outro dia. Sim. A gente pode discutir isso, estamos chegando já ao fim. Lília Bertin, vamos nesse caminho liberal, será? A gente vai conseguir que o empresário seja visto como esse cavalo que puxa a carroça um dia? Vamos caminhar para isso, mas eu sou do meio termo. Eu acho que nada radical vai funcionar, porque pode funcionar para uma parte, pode não funcionar para outra parte. Então, quanto mais debates nós tivermos sobre o assunto e quanto mais flexibilizações forem feitas, eu acredito que a gente vai caminhando gradativamente para esse melhor dos mundos que você propôs aí. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Até a próxima. Amanda Klein, Silvio Navarro, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã às 11h45. Até lá.